O elemento agregador que a gente pode colocar nisso aí é o fato da justiça também ter proibido o Adélio de dar entrevista. Sim, não. No caso do presidiário ex-presidente, ele podia se comunicar com a assessoria de comunicação dele e usar permanentemente o Twitter. Sim. No caso do Adélio, lá dentro está isolado e a justiça diz que ele não pode falar, que ele não pode dar entrevista. Mas a justiça autorizou o ex-presidente. Por que a justiça autorizou um camarada há 17 anos, condenado a 17 anos de prisão, roubou o Brasil descaradamente? Esses pesos e duas medidas que a gente, né, dois pesos, duas medidas que a gente vai assistindo. E você quer ver um outro que fato. Que é a tentativa de esconder alguma coisa realmente, se mexer ali, encontra... E você quer ver um outro fato também que foi levantado aqui nessa bancada, agora eu não me lembro quem que fez essa ideia de investigação, do seguinte, né? Quanto tempo depois que a notícia da tentativa, né, de homicídio do então candidato Jair Bolsonaro, quanto tempo depois que aquela notícia saiu, quanto tempo depois que a notícia saiu, os advogados chegaram em Juiz de Fora? Se apresentaram lá para defender os 4 advogados das melhores empresas de advocacia do Brasil. Quanto tempo levou? Porque você pensa o seguinte, Ítalo, se o cara tá em São Paulo, tá? E aí ele recebe a notícia do que aconteceu, né? Que não foi o Adélio que ligou. Depois, quando ele foi pego em flagrante, ele não ligou para 4 advogados para eles chegarem lá. Alguém ter falado para os caras irem lá, né? Mas aí vamos dizer que está protegido pela questão do sigilo profissional. Mas se ninguém ajudou o Adélio, seja lá quem contratou, só pode ter sabido depois do fato acontecer. Então ele tem que ter ligado para um advogado em São Paulo. O advogado tem que comprar a passagem de avião. Não, foi de jatinho. Calma. Então, ou seja, ele tem que ir lá. Você demora 40 minutos para preparar o jatinho particular para chegar. Então ele tem que contratar o jatinho, ele tem que ir lá. Demora os 40 minutos, depois o tempo de viagem e mais o tempo pronto também, de aeroporto para chegar. Porque se já tivesse pronto, então alguém sabia antes de acontecer. Então, quer dizer, se a gente fizer essa conta, né? Eu não tô afirmando nada porque eu não fiz, mas eu acho interessante fazer essa conta, né? Se alguém tiver essas informações. Quanto tempo depois da notícia os advogados chegaram lá, né? Daria tempo, né? Será que eles chegaram... se realmente foi um tempo assim de quem só soube depois? Ou foi algo tão rápido que a única conclusão possível, materialmente falando, né, por questão de distância e de tempo, só se alguém já tivesse com as coisas preparadas antes, só se alguém já estivesse sabendo antes. É um questionamento que a gente precisa fazer, né? Uma linha de investigação que precisa ser feita. Pode investigar e depois não, eles chegaram, tá tudo registrado, beleza. Mas é um questionamento que fica. Muita coisa ficou sem ligar, muita coisa ficou sem ligar um ponto a outro. E isso a Polícia Federal deveria fazer, e o próprio Procurador-Geral da República também soltou dizendo que estaria aí em vistas e que o caso, acho que foi numa entrevista, se não me falha a memória, que o caso deveria ser reaberto para tentar ligar esses pontos que ficaram faltando. Isso que o Marcos colocou, eu até te interrompi, mas falando assim, no caso, para comprar passagem para Juiz de Fora, eu já tive a oportunidade de dar um curso em Juiz de Fora, e o avião, por exemplo, esse voo que eu fiz, Max, ele saía de Brasília, ia a Congonhas, de Congonhas você trocava de aeronave e ia para Juiz de Fora. Então, quer dizer, o tempo que você está levantando já é absurdo. Então, provavelmente o que a gente faz de confabulação no assunto, esse avião já estava, de certa forma, preparado. Eu não tenho como afirmar isso, porque eu não pesquisei. No sentido, mas tem algumas coisas estranhas que isso precisa, essa conta precisa ser feita, precisa. Sim, é isso que nós estamos falando. Se é uma investigação séria, nós estamos afirmando nada. Mas... Se você coloca todas as possibilidades na mesa, né, e você tem sérios indícios de colaboração, como o fato que o Ítalo levantou aqui, de como que ele pode estar a presença dele marcada, né? De entrada na Câmara. Isso. Uhum. Né? Ele não pode ter feito isso, porque ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, quer dizer, tem aí já um indício sério de algum tipo de colaboração. Uhum. Né?
Então, se você trabalha, né, qualquer investigador sério trabalha com isso, o que ele vai pensar? Não, vamos olhar todas as possibilidades. Isso precisa ser investigado, isso precisa ser dito. Vejam bem, é possível chegar na conclusão que ele agiu sozinho? Bem, assim, como possibilidade, sim. Mas então, me explique esses fatos que nós estamos levantando. Né? Se você explicar os fatos de maneira coerente e lógica, beleza. Tudo bem. Agora, não estão explicados. Estão varrendo para debaixo do tapete, estão torcendo pra gente esquecer. Pois é.